A paz do Senhor a todos, tudo bem? Você está no podcast Frutificai, aquele que sempre vai levar uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos falar a respeito de ser santo, porque em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim: sede santos, pois eu sou santo. Então, se você gosta do assunto, que você já possa estar deixando o seu like, porque todo dia nós temos uma palavra de Deus para você, e que você possa escrever nos comentários aqui a cidade da onde você está vendo esse vídeo e o que Deus tem falado com você através desse vídeo. Hoje nós temos aqui um convidado ilustre, pastor Cláudio Ignácio, ele que é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Irmão, a qual eu faço parte, e ele que também é teólogo. Então ele vai nos abençoar hoje falando desse assunto. Pai do Senhor, meu pastor, tudo bem? Pai do Senhor, Júnior. Você pode estar se apresentando aí para o povo. Amém. Quero saudar a todos os irmãos, todos os amigos, em especial o presbítero Júnior Tenório, que é o âncora desse programa, desse podcast. Quero cumprimentar todos os nossos participantes desse projeto tão especial, desse projeto que visa o crescimento, a instrução e a comunhão do povo de Deus, né? Nós hoje vamos tratar de um assunto muito gostoso, também muito polêmico, né? Vamos falar de santidade e eu espero poder contribuir com você, contribuir com o seu conhecimento, contribuir com a sua compreensão. Vamos falar o que é santidade, o que não é santidade, o que é estilo de vida, e vamos falar como ser santo, o porquê ser santo, qual o propósito. Temos algumas análises a serem feitas, todavia, né, não queremos ser detentores de todo o conhecimento, até porque não somos, queremos apenas contribuir com você. Prazer estar aqui, prazer fazer parte, né, desse bate-papo, dessa comunhão. Temos a certeza que vai ser uma bênção para você e para sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. E antes da gente começar, só para o povo saber assim um pouquinho, quantos anos o senhor tem de pastor? Bom, apesar de ser bem jovem, como eu gosto de dizer, com a barba branca, o cabelo já foi embora, parte dele, eu tenho 52 anos, nasci na Assembleia de Deus, né? Apresentado a Jesus no 30º dia de vida, tive o privilégio, eu gosto de repetir isso todas as vezes que eu vou apresentar uma criança ao Senhor, porque eu acho que o pai, a mãe, ou no meu caso, como foi a minha avó, quando você apresenta uma criança ao Senhor, você está consagrando, mostrando um propósito, uma direção. Eu tive esse privilégio. Eu comecei a pastorear em 1997, há quase 25 anos. Vou fazer agora em novembro 25 anos de ministério, né? 25 anos pastoreando, pastoreei várias igrejas em Santos, São Vicente, Praia Grande, né? Eu conversava com minha filha esses dias e ela lembrava que minha filha mora em Portugal, e ela lembrava que nós fizemos em 5 anos, 6 anos, nós fizemos aproximadamente umas 10, 12 mudanças de casa, né? Nós mudamos, porque começava numa igreja e a liderança mandava a gente para outra, e depois para outra e para outra. Foi uma experiência grande. Quando você está envolvido com a obra, você nem percebe, né? Nós perdemos muitos móveis, né? Mas, assim, foi uma alegria muito grande poder iniciar em cada igreja. Eu não entendia que isso estava causando na minha filha um certo trauma, porque lá em Portugal ela mudou de uma casa para outra, ela falou: Senhor, que seja a minha última mudança, né? Porque nós mudamos bastante e assim nós podemos fazer a obra de Deus,
mudando para muitos lugares e muitas igrejas. Mas era um preparo, porque hoje nós estamos aqui na Irmão há 20 anos na mesma igreja. Glória a Deus. E é um outro desafio, né? Vou fazer agora, em janeiro, 20 anos, né, de Ministério Irmão. E você pregar 20 anos, uma palavra diferente, na mesma igreja, é um desafio gigantesco. É mesmo, é mesmo. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Para que você entenda que quem está falando do assunto é uma pessoa que entende, né? Porque às vezes fala, chamou qualquer um, assim, né? E como é um assunto que muitas das vezes nós, como cristãos, temos uma dificuldade de entender o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Então, por isso que eu perguntei, para que você entenda que ele é um pastor que sabe, graças a Deus, o que está falando, e também ele é teólogo, para que você também saiba disso. Mas, sem enrolação, vamos estar começando aqui no assunto, né, pastor? Eu queria estar perguntando, primeiramente, para a gente começar, o que é santidade? Boa pergunta. Nós podemos responder de algumas maneiras diferentes o que é santidade ou o que não é santidade. Eu como todo adolescente, passei uma fase na igreja que era uma fase de indecisão, porque eu jogava futebol e, como eu falei, nasci na Assembleia de Deus, e na minha época, jogar futebol era um pecado horrendo. Muitas crianças foram aconselhadas pelos pais, muitos pastores foram aconselhados pelos pais para que as crianças não estivessem conosco, comigo em especial, e com mais alguns amigos que jogavam futebol, que era da igreja. A gente era apaixonado, e para nós o santo não podia, né, na época, não podia jogar futebol, não podia assistir televisão. Quem era santo não podia vestir calça, eu podia vestir bermuda, tinha que usar calça. E eu passei alguns anos fora da igreja. E eu me reconciliei com Jesus no Salão de Mármore do Santos Futebol Clube, uma mensagem pregada pelo nosso irmão Davi, que hoje é da Igreja de Jesus Cristo, Daniel de Souza. Nosso irmão Davi, estava o Axel, estava o César Sampaio, estava alguns atletas de Cristo lá. E eu fui lá no cantinho e fui ministrado por ele e me reconciliei com Jesus. E eu queria viver uma santidade, eu queria viver uma comunhão plena com Jesus, mas por ser atleta de futebol, eu tinha que usar bermuda, tinha que usar shorts, e eu me sentia incompleto. E eu achava que para eu me aproximar mais de Deus, eu tinha que abandonar algumas coisas. E eu abandonei o futebol, larguei tudo e fui para uma igreja onde não se podia fazer nada disso. Tinha que usar calça, até para dormir, tinha que dormir de calça, e a santidade estava em dormir até de camisa de manga comprida, porque nós somos instruídos em que se a gente dormisse sem camisa, o Espírito Santo saía de nós, né? E que se a trombeta tocasse na madrugada e estivesse sem camisa, a gente não era arrebatado, melhor dizendo. Era uma visão distorcida da proposta de Deus, né? Porque o que é, na verdade, santidade? O que é ser santo, né? A palavra santo no hebraico é kadosh. Kadosh quer dizer separado, né? E eu separei um texto aqui que traz na prática para nós o que é realmente, porque nós podemos conjecturar sobre muitas coisas aqui, porque santidade, vestes não é santidade, vestes elas são um estilo de vida, né? Nós, por exemplo, vemos jornalistas, apresentadores de televisão, né, na área do jornalismo, todos eles de paletó e gravata. Eles são santos? Né? Não são santos. Na verdade, são os maiores pecadores e até mentem de acordo com aquilo que eles querem alcançar. Então, assim, mas o estilo de vida do repórter é estar bem vestido, seja em qualquer área, né? Seja na área esportiva, seja na área do jornalismo policial, ele tem que estar bem vestido, porque ele vai aparecer diante da televisão, diante das filmagens. Então, o estilo de vida dele está bem vestido, como também é do advogado. O advogado, ele diz que
boa parte daquilo que ele representa está nas suas vestes. Então, o advogado se veste bem de roupa social, mas isso é um estilo de vida. E eu respeito alguns cristãos, ou muitos amigos cristãos, que não colocam bermuda, que não colocam camisa, que só sobem no altar de gravata. Eu respeito como estilo de vida, mas isso não representa a santidade. João 17 diz assim, João 17. Jesus faz a sua oração final no Getsemane, partindo né, para a crucificação, para a sua morte e ressurreição, e para voltar a estar com o Pai, né? E ele faz uma oração, e na oração ele representa você e a mim, e a todos nós, todos os ouvintes, quando ele diz assim: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Então, qual é o princípio da santificação? O princípio da santificação é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Você pode nunca colocar uma bermuda, você pode nunca subir no altar sem gravata, você pode nunca ter ficado sem camisa, e mesmo assim não ser santo. Mesmo assim não compreender o princípio da santidade. A santidade é a palavra de Deus, é ler a Bíblia, é estar em convívio com a palavra. Esse é o propósito do crente, né? O propósito de Deus para a vida do cristão é estar em convívio com a palavra, em comunhão com a palavra, relacionamento, porque aqui Jesus está intercedendo por nós, e nós vemos uma intercessão, né, de Jesus para com os santos, para com os servos. Ele falou: Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor não os tire do mundo, mas os livre do mal, né? Qual é o relacionamento? Santificação, santidade, a santificação é o processo, a santificação e a santidade é o modo pelo qual eu convivo com Deus e com o mundo, com as pessoas. Como me comportar com relação ao mundo? Como as pessoas nos veem no mundo? De que forma que as pessoas olham para mim e para você? Porque ser um ET, como você mencionou aqui na nossa prévia, ser um ET não é ser santo, né? Porque Jesus falou assim, o escritor aos Hebreus, 12:14 de Hebreus, né, para se seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós vemos que a santificação é um processo de relacionamento. E que relacionamento é esse? Quando eu me relaciono com Deus, e qual a maneira que você tem de se relacionar com Deus? São básicas a princípio. A primeira é a oração. Então, o camarada nunca coloca uma roupa, ele não vai em festas dos amigos, ele não vai em festa de parentes, porque eles não são crentes, não são cristãos, né? Porém, ele não tem a santificação, a santidade dentro dele, porque ele não se relaciona com as pessoas, né? Mateus diz assim que o sal, se ele estiver dentro do saleiro, ele para nada serve. Para que serve o sal dentro do saleiro? O sal serve para dar sabor, né? E Mateus diz assim, Jesus dizendo, né? Se ele se tornar insípido, se tornar sem sabor, ele vai perder o valor. Então, como que eu sou santo no meio dos meus parentes? Mostrando que eu sou luz, né? Eu sou luz no meio deles, eu sou diferente, que as pessoas olham para mim e me veem Jesus em mim. A palavra cristão, né, ela quer dizer pequenos cristos, né? Diminutivo. Na verdade, não é aumentativo, é diminutivo. E é isso que nós queremos compreender dentro desse contexto, que nós precisamos seguir a paz com todos. Eu preciso olhar para o meu vizinho e dar um bom dia. Eu preciso saber como que ele está. Eu preciso saber se ele precisa de alguma coisa e se eu posso ajudar, né? Porque o princípio da santificação é relacionamento. Eu me relaciono com Deus e eu adquiro aquele brilho que Moisés adquiriu quando estava no Monte Sinai, e ele teve uma experiência, um convívio com Deus, e isso produziu nele um brilho diferencial no seu rosto, e esse brilho ele levou para o meio do arraial.
E todas as pessoas que olhavam para Moisés sentiam o temor da presença de Deus. Então, eu tenho que ser essa pessoa, me relacionar tão bem com Deus, que quando eu chegar em algum lugar, as pessoas olhem para mim e vejam que Jesus está na minha vida, eles têm um temor, né? Eu tinha amigas e amigos da minha infância, quando eu estava no futebol, que me remetiam os meus dias de criança na igreja, nos Cordeirinhos de Cristo, e me davam saudade de voltar para a igreja. E essa é a proposta de Deus para a nossa vida, com aqueles que estão fora do Evangelho e aqueles que ainda precisam conhecer Jesus. Glória a Deus. E isso, falando isso, eu lembrei de um tempo na minha vida que eu estava numa congregação a qual era justamente assim, né? Que só era calça 24 horas por dia, era blusa, não podia ser blusa sem ser de manga, no mínimo de manga, independente do calor que tivesse, era terno, gravata, tudo isso, né? E eu comecei a achar que a santidade estava na roupa. Eu, por ser leigo, né, eu achava que estava na roupa. Então, assim, eu não ia mais em festa de família, eu não ia mais em reunião, porque, eles não são crentes. E aí acabava que, por eles não ser crente, vai ter música que não agrada a Deus e eu vou estar ali no meio, vou fazer o quê? Né? E acabava que isso, estou falando da minha vida, isso acabava que criava uma barreira, porque eles muitas vezes falavam assim, né? Para que eu vou para a igreja? Para não poder mais estar no meio da família? Para que eu vou para a igreja? Para estar 24 horas desse jeito? Um calor, que aqui na Baixada, nós somos da Baixada Santista, né? Não sei de onde você está vendo, é um calor de quase 40 graus aqui ou mais no verão. E tinha que estar de calça, tinha que estar de blusa, né? E acaba que quando isso é uma coisa que é tão grave, vamos dizer assim, né? Porque esse pensamento, eu querendo dizer, porque quando eu via irmãos meus na fé, né, cristãos de outras denominações, que não andavam desse jeito, eu colocava um short, aí já era o primeiro a apontar, olha lá, tá pregando e tá de short, olha lá, tá vendo? Quando muitas das vezes, né, ele buscava muito mais a Deus do que eu que só andava com aquele estilo, né, de roupa. Nós não estamos aqui para criticar. Se você faz isso, se você acha que é bom, continue fazendo. Mas o que eu estou falando é que eu vivia, que eu achava que porque o irmão colocava um short, que o irmão estava em pecado, vamos dizer assim. Você entra no conceito de se tornar um juiz. Isso, essa é a palavra certa. certa. Juiz, porque você não usa mais, você faz um propósito de não vestir mais essas roupas, e eu já vivi isso, eu já passei por isso. E você se torna um juiz. E não é a proposta de Deus para o homem em todos os momentos é que ele examine a si mesmo, né? Então, assim, até na hora de tomar a ceia, a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, examine, pois, o homem a si mesmo e tome da ceia. A proposta é sempre você abandonar o erro, abandonar o pecado. Não você se tornar o juiz do seu irmão, né? Porque acontece, essa questão de relacionamento é tão importante que eu conheço muita gente que não coloca uma calça, não coloca, a mulher, né, não coloca uma calça, o homem não coloca uma bermuda, só usa camisa de manga comprida, né? Mas ele é viciado na novela. É viciado na novela, ele não faz nada no horário daquela novela, está passando. Esses dias alguém falou para mim assim, eu não perco o Cravo e a Rosa. Eu falei, o que é o Cravo e a Rosa? Né? Porque há anos e anos eu não vejo uma novela, né? E aí ele falou assim, não, novela é uma novela pura. Eu falei assim, se é pura não é novela. Eu não conheço, mas se é pura não é novela. Uma outra serva de Deus que eu conheço, ela falou que ama a novela Pantanal, porque ela gosta do mato. Eu falei, então você vai assistir Animal Planet, vai assistir o National Geographic, mas novela não é algo puro para o cristão, porque tira o propósito. O propósito da novela é adultério, é fornicação, é homossexualismo, é prostituição, é uma série de males e de misérias que a gente, abrindo a televisão, começa a jorrar dentro da nossa casa, da nossa sala. Então, conheço muita gente, como disse o Júnior aqui, nosso presbítero e apresentador,
A intenção não é julgar, é esclarecer. Nós queremos esclarecer. E a partir de então nós dizemos que muita gente que até julga o outro porque está de calça ou porque está de bermuda, ele acaba estando preso, né, a novelas e coisas que são desse mundo. E se relacionar com esse mundo também é a santidade. Como me relacionar com pessoas que não são crentes? Eu já falei. Como me relacionar com coisas que não são santas, né? E isso faz com que a gente tenha a compreensão e a dimensão daquilo que Deus quer para nós. Daqui a pouco eu vou falar, quando o Júnior perguntar, lógico, o que realmente é a verdadeira santidade. Glória a Deus, a gente já vai falar, só vou falar algo aqui, antes da gente entrar nessa pergunta, que o senhor falou em relação à novela que jorra dentro da nossa casa, né? Eu parei de ver filmes de terror porque eu chegou um tempo da minha vida que toda a minha folga eu ia para casa da minha mãe e eu e minha esposa e a gente via filme de terror. Toda folga era batata, toda folga. Virou uma rotina isso. E a gente via só filme de terror. E aí um dia eu tava lá vendo filme de terror, daqui a pouco começou a ter aquelas invocação, né? Fizeram desenho, aí falaram que ia invocar lá uma alma que era do bem, de um livro que eles acharam, né? História de filme de terror. Quando eles invocaram a alma, na verdade era uma alma do mal que matou todo mundo. Até aí tudo bem, filme de terror, você já está esperando isso. Só que aí Deus tirou a escama dos meus olhos, que olha só o que estava acontecendo. Enquanto a pessoa estava fazendo aquela invocação da alma que ela dizia que era do bem, estava sendo invocado na onde? Na onde que estava saindo o som da invocação? Era no filme? Não era. Era dentro da casa da minha mãe. Então, a pessoa estava invocando ali, só que o som estava saindo da casa da minha mãe, então estava trazendo os demônios para onde? Para dentro da casa da minha mãe. Aí quando Deus tirou a escama dos meus olhos, eu parei e pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo vendo filme de terror? O que eu estou fazendo vendo coisas que estão invocando o demônio para dentro de casa? Aí eu parei. E graças a Deus, depois disso, mas isso nunca aí, mais vi. eu concordo plenamente com você, mas isso é a forma explícita de se invocar demônios, explícita de se invocar o mal dentro de casa. E quando é a forma implícita? Qual que seria essa forma? Quando a pessoa está assistindo a novela e o cara é casado, mas a mulher, aí o roteirista, ele coloca a mulher do cara como uma mulher ruim e de repente coloca no cenário uma moça boazinha, né, carinhosa, atenciosa, porém está destruindo uma família. E nós vemos todos os cristãos que assistem a novela agora começar a torcer pela amante, esquecendo da esposa, que não é uma boa pessoa. E um dos propósitos do Evangelho é a transformação. Por que nós não oramos, ou quem está assistindo, não torce pela transformação da pessoa que pseudamente é uma pessoa ruim, e sim torce para a amante, fica torcendo para a amante? Por exemplo, todos nós, eu assisti alguns episódios da Casa de Papel, né? La Casa de Papel, né? Então foi uma série da Netflix. E eu parei de torcer quando eu compreendi. Eu estava assistindo, sabe? Eu não sou de assistir série, não era, né? Comecei a assistir algumas séries. E aí eu entrei nessa Casa de Papel e de repente eu estou torcendo contra os policiais, que Romanos 13 diz que são autoridades de Deus, e torcendo para os bandidos se dar bem. Isso nada mais é do que o diabo quebrando princípios na nossa mente, no nosso coração e dentro da nossa casa. E aí você coloca a família para assistir aquilo e estamos todos lá, você fala, mas é um romance, é romanceado. E aí nesse romance nós estamos torcendo para que os policiais morram, para que os bandidos vivam. E nada mais é isso do que anarquia, né? Então a gente precisa entender que o diabo ele age de forma explícita, dessa forma aí, mas age também de forma implícita, aonde você, dentro do seu interior, está torcendo pelo mal para que o mal vença o bem. Isso nada mais é do que a luta no cosmos, a luta no mundo inteiro, em todos os tempos, aonde o diabo
quer vencer as coisas de Deus, que quis matar Jesus, né? Matou ainda Jesus, nossos pecados mataram a Jesus, né? Porém, nós esquecemos de que nós somos do bem e precisamos viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus santifica-os na tua verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E estar fora da santidade é estar fora de tudo aquilo que a palavra condena, ou de tudo aquilo que a palavra coloca como base para a nossa vida cristã. Glória a Deus. Então você vê que mesmo a gente falando, né, que a gente fala sobre novela, filme, série, né, a gente continua falando de santidade. Porque muitas das vezes a gente acha que é uma coisa besta, né, igual ver lá, o filmezinho de terror dá um medinho, mas o que tem a ver, hora depois e pronto. Mas a gente está mexendo com o mundo espiritual, vai muito mais além do que eu e você possa imaginar, né? E como o senhor tinha falado agora, e como ser santo no meio desse mundo que a gente vive, que é tão promíscuo, né? Que você ligou a TV e já tem coisa errada, né? Você quer ver um filme, no meio do filme tem coisa errada. Onde você for, um exemplo, né? Igual, para quem não sabe, ele era jogador de futebol. O senhor jogando futebol tem coisa errada. Por exemplo, tá jogando futebol, daqui a pouco tem uma briga, daqui a pouco tem um palavrão aqui, um xingando a mãe do outro aqui. E como que a gente consegue viver? Porque o senhor acabou de falar que o senhor citou, na verdade, né? Que Cristo falou que não ia nos tirar do mundo, né? E nós temos que estar no mundo, mas para ganhar as almas, e não para fazer parte do mundo, né? E esse que é o que a gente acha, não, agora nós somos cristãos, nós estamos fora do mundo, né? E não, a gente continua no mundo, não tem como, a gente tem que trabalhar, né? Tem que buscar o sustento, tem que as lutas diárias do dia a dia de todo humano, né? E como que viver? Eu vou na prática, né? Você está falando da prática. Eu fui jogador de futebol e jogo futebol até hoje, né? Eu fui atleta de futebol profissional, parei de jogar e hoje eu sou dos velhinhos, dos veteranos. A gente chama de cinquentão, né? Tenho 52 anos e eu vou cinquentão. E quando comecei a pastorear a igreja, em 97, eu fiz um propósito de não jogar mais futebol. E no ano de 2000, se eu não me engano, 99, 2000, encontrei, não falo nome por respeito, um traficante, amigo nosso de infância, que estava com AIDS, e que o pastor Neném, né, da Casa de Operação Alfa, tinha ganho para Jesus. E ele falou assim, ó, sabe quem me ganhou para Jesus? O pastor Neném. A gente tinha maior admiração por você, como atleta profissional, como amigo, como uma pessoa carismática, como uma pessoa acessível, que você sempre foi. Mas você começou a dirigir igreja, você sumiu, você não apareceu mais no campo, né? E a gente conheceu Jesus através do pastor Neném. E fui para casa, mal, preocupado com aquilo. E orei ao Senhor. Falei, meu Deus, será que eu fiz a coisa errada? Comecei a buscar Deus e foi quando Deus falou comigo. Deus falou comigo, eu li um livro do Caio Fábio, na época, Sal Fora do Saleiro. Um livro muito bom, por sinal, que ele fala que nós precisamos ser sal fora do saleiro. Precisamos influenciar as pessoas lá fora, né? E aí Paulo disse que ele se fez de tolo para ganhar os tolos. E eu mudei meu conceito. Eu orei ao Senhor, jejuei durante um período, para que eu pudesse ser um instrumento nas mãos do Senhor para ganhar almas para Jesus. Não para ser um religioso dentro da igreja, que faz as coisas de acordo com aquilo que é mais fácil. Porque é muito mais fácil você ser um exemplo dentro da igreja, você ser santo dentro da igreja, você ser perfeito dentro da igreja. Você vai ser provado lá fora, né? E aí eu voltei, e pela misericórdia de Deus já ganhamos centenas de pessoas para Jesus com o futebol. E como que eu faço hoje? Vou dar exemplo para você. E pessoas no futebol estando com eles enquanto eles rezavam a Ave Maria, né? Paulo disse que se fez de tolo para ganhar os tolos. Então o que acontece? Eu sou pastor, né?
pela misericórdia de Deus. Eu jogo num time de futebol, que é um time que eles selecionam os atletas da Baixada Santista, os melhores que jogam, foram profissionais, jogaram em clubes e tal. E tem muita gente lá que é cristão, né? Como o meu amigo Humberto, Betinho, como o Valdir Gomes da Praia Grande, outros atletas assim que são exímios jogadores de futebol, que são servos de Deus, que servem a Deus, que têm o Evangelho como filosofia de vida, que tem Jesus como padrão de vida, como o exemplo a ser seguido. E muitos de nós, antes de entrar, né, os times antes de entrar em campo, eles oram o Pai Nosso. E eu oro o Pai Nosso junto com eles. E quando eles vão rezar a Ave Maria, alguns desses irmãos que eu mencionei, e outros que eu não mencionei ainda, eles saem da roda. E quem vai rezar a Ave Maria, eles compreendem que eles saíram da roda. E eu, o pastor, eu não saio. Eu não saio. Parece paradoxal. Parece que eu estou contradizendo, mas eu não estou. Por quê? Porque eu digo a eles, já me perguntaram, por que você não sai? Eu falei assim, eu não acredito na Ave Maria. Mas eu respeito a sua fé. A sua fé hoje está desfocada. Mas vai chegar o tempo que ela vai achar o rumo certo, vai achar o foco certo. E você vai ver na prática o que é você fazer uma oração e ter a resposta de Deus. Vocês não sabem a quantidade de pessoas que eu já ganhei para Jesus com essa prática simples. E outras pessoas que eu já ganhei para Jesus, por exemplo, no campo de futebol, eu fui substituído, ele estava cansado, 110 quilos. Tinha momentos que você cansa, né? Você cansa. E eu sentei no banco de reservas e um amigo foi cheirar cocaína. E falou, eu não vou cheirar porque o pastor está aqui. E aí eu falei assim, posso dar uma palavrinha com você? Levei ele no canto, conversei com ele, falei para ele que a nossa vida é completa em Jesus. E dentro de nós temos uma lacuna que só Jesus pode completar. Muitas mulheres não podem completar, a cocaína não pode completar, o pagode do fundo de quintal, ou do Exalta Samba, que são os pagodes antigos lá que eles estavam ouvindo, não pode completar. Só Jesus pode completar. E quando eu falei isso, despertou algo dentro dele. E passado algumas semanas, e eu falei para ele, minha esposa é da Igreja Vida Nova. Eu falei, que benção. Eu falei, vai à igreja qualquer dia com a sua esposa. Mas como eu vou, ele me chama de Cal, né? Como eu vou, Cal? Se domingo eu chego em casa às 5 horas da tarde, cheio de cocaína, como eu vou para a igreja? Eu falei, vá para a igreja, com a cabeça cheia de cocaína. Porque quem faz a obra é Jesus, não é você. E aí passou algumas semanas, quando eu voltei no campo de futebol, fui falar com ele, e aí, falei, aí não, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Né? Não, mas são inúmeros casos. No México 70, no Tancredo Neves, no Pompeba, no Jockey. Então a gente precisa ser sal fora do saleiro. Agora, qual é o propósito da santificação? Como eu sou santo? Como eu sei que eu vou ser santo? E aí que nós queremos esclarecer. O que é santidade? O que é realmente santidade? Porque a Bíblia diz que o meu povo pereceu, Oséias 4:6, né? Porque lhe faltou conhecimento. Eu não tenho conhecimento do que é ser santo. Eu vou ser santo baseado no que me falaram, assim como você foi. Eu estava sendo santo com relação às minhas vestes, baseado no que me falaram. E como eu falei, eu respeito como estilo de vida. Mas eu, particularmente, não sei o que é ser santo. O que é ser santo? Vamos lá, vamos ler aqui rapidinho, Juízes 13. O que é ser santo? Versículo 5, versículo 4, melhor dizendo. Vamos ler o 3, melhor dizendo. Juízes 3, 13 e 3. 13. 13 e 3. Juízes 13, versículo 3. Diz assim: o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que agora tu és estéril e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz a um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás e darás à luz a um filho,
e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será o nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então nós temos aqui alguém que veio do céu, que é santo, como Deus é santo, separado de toda influência mundana, de um convívio, né, celestial com Deus. E ele está dizendo aqui para a mulher, o anjo está dizendo à mulher, que ela já deve se separar, que ela não deve fazer. Não devo me contaminar com as coisas do mundo. Eu não me contamino. A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas elas convêm. Então, assim, você pode estar no meio da sua família que não é crente, você pode estar comendo com eles, você pode estar bebendo com eles um suco, um refrigerante. Agora, convém você estar com um copo de cerveja? Não. É lícito você estar lá? É, mas não convém você beber um copo de cerveja. Ah, mas aí vão dizer que mal tem. Tem mal sim. Você se contamina com as coisas do mundo. Então, ser santo é ser separado para o uso exclusivo de Deus. Né? Eu falava para você que os utensílios do tabernáculo e os utensílios do templo, eles não eram perfeitos. Por quê? Porque a forma com que eles foram confeccionados foram formas grotescas. Por exemplo, do tabernáculo, eles estavam andando em meio ao deserto. Então não dava para ser perfeito. Tinha muitas ranhuras, tinha muitas imperfeições, tinha poeira, tinha uma série de coisas que mostravam que eles eram imperfeitos, mas eles eram de uso exclusivo de Deus. Então, ser santo é se permitir ser usado por Deus. Como eu posso dizer que eu sou santo, se Deus está falando no meu coração, pega o dinheiro que você tem na conta e vai lá no mercado e faz uma compra para a irmã Maria, compra tudo que você puder comprar para ela, bata na porta dela e diga: foi Deus que mandou. E eu estou resistindo a isso. Deus está falando comigo, eu estou resistindo. Deus está me movendo, eu estou resistindo. Eu estou sendo santo? Deus não está me usando. Ser santo é ser de uso exclusivo de Deus. Você pode estar fazendo muitas coisas, você pode estar no teu trabalho, ou você é um exímio pizzaiolo, né? Por que eu sei que você é um exímio pizzaiolo? Porque na pizzaria do teu sogro já passaram alguns pizzaiolos. E toda vez que alguém vai embora, o sogro grita por você. Por quê? Porque você é exímio naquilo que você faz. Porque se você fosse ruim, ele fala: não, esse não. Eu amo ele, é meu genro, né? É meu genro, eu amo ele, mas ele não. Então, assim, ser santo é ser de uso exclusivo para o Senhor. Foi assim com Sansão. Sansão nasceu com um propósito. E esse propósito de Sansão, pelo qual ele nasceu, tem que ser o mesmo propósito que nasça dentro do nosso coração. Eu tenho que entender que, vamos dimensionar isso de uma forma figurada, né? Vamos dimensionar isso de uma forma figurada. Sansão é o propósito pelo qual Deus escolheu para que nós possamos viver em santidade. Não beberás vinho, não passar navalha na cabeça. Deus estabeleceu algumas coisas que você não pode fazer. E toda vez que você faz algo que Deus disse que você não pode fazer, você está se mantendo em santidade. Então, eu não vou me contaminar com as coisas do mundo. Eu não vou mentir, porque o pai da mentira é o diabo. Né? Eu não vou me colocar por fiador do meu irmão, porque o provérbio diz que quem faz isso é um problema para si. Eu não vou... O perfil do caráter cristão, né, de santidade, diz que se eu não tenho dinheiro para pagar a fatura do cartão, eu não posso passar o cartão e comprar. Não posso. Isso é ser santo. Isso é a santidade na prática. Porque eu tenho que ser o exemplo em tudo aquilo. Eu sou de uma época em que, para você se tornar membro da igreja, você não podia ter o nome no SPC. Sabia disso? E a pessoa... É porque assim, a pessoa tem outra vida, né? Quando veio para Cristo,
Aí vira uma nova criatura. Sim. E como é que faz isso? Como é que ganha alma para Jesus desse jeito? Ela Já puxa a ficha. Quer aceitar Jesus? Mas peraí. Não, Vou vou dar um exemplo claro. Como que funciona isso aí? Vou dar um exemplo claro para você. Ontem eu tomei um café, na verdade ele tomou o café, quem pagou foi até o Gilson. Nós tivemos a reunião do nosso workshop com o presbítero Eduardo, né, está falando. Nós fomos lá para a padaria e pedimos um sanduíche desse tamanho, e eu de jejum, pela misericórdia de Deus, e eu bebendo água. Nós estamos conversando sobre isso. E ele falou assim, ó, eu tinha meu último vínculo com o mundo, com o Egito. Uma moto minha que deu problema, e eu orei, eu falei com Deus, eu chamei as pessoas, e essa moto saiu de um, foi para o outro, de um foi para o outro, e eu orei, eu jejuei, eu pedi a Deus, até que eu peguei as férias, e eu peguei uma bonificação do meu trabalho, e Deus falou assim, liga para a pessoa e compra a moto. E eu comprei a moto, e tirei meu nome do Egito, depois de muitos anos. Irmãos, Deus sempre vai te ajudar a sair do Egito. Sempre. Deus vai quebrar os vínculos. Então, assim, você vivia no mundo. E agora você se tornou um cristão. O que você tem que fazer? É o que diz em Provérbios 4,18. O caminho do cristão, o caminho do justo, é como o romper da aurora, que vai brilhando a cada momento até se tornar dia perfeito. Isso quer dizer o quê? Eu não vou dormir pecador e amanhecer santo no outro dia só porque eu mudei as minhas vestes. Não é isso. Então é um processo. Então, se você tem que ir lá e zerando hoje, lá e zerando amanhã, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que a tua conduta ela está compatível com aquilo que Jesus é, com aquilo que Jesus falou, com aquilo que Jesus proporcionou. Então, a gente precisa, você e eu, entender que a santificação é o processo. Porém, a santidade é o foco. O foco é a santidade. E o que eu observo a partir daí, dentro desse cenário que eu estou querendo montar aqui para você e para os nossos ouvintes, nesse cenário, o foco era ser como Sansão, né? Separado, consagrado, não comer nada da vide, não beber vinhos, não se contaminar com os filisteus. Então, assim, não tocar em mortos. Deus estabeleceu algumas regras para ele que ele deveria cumprir. A segunda coisa que ele deveria fazer era não se distrair. Porque todo mundo fala sobre Dalila, né? E Dalila não teve culpa nenhuma. Dalila não teve culpa de nada. O problema não era Dalila. Dalila era só a distração. Ele se distraiu com Dalila. Oh, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Mas os filisteus já estavam no quarto escondido lá. E ele não via, por quê? Ele estava distraído demais para saber as armas que o diabo estava usando contra ele. E é isso que eu quero dizer concernente a muitos entretenimentos que a gente tem. Seja Netflix, seja Amazon, seja qualquer tipo de distração que você possa ter. Sabe? Não estou pregando contra nenhuma plataforma, não é nem contra a Rede Globo, apesar que lá em casa não tem Rede Globo. Não tem. Mas assim, essa não é a questão. A questão é a distração. Nosso foco é a palavra. Nosso foco é a leitura da palavra. O nosso foco é a prática da palavra, o exercício da palavra. Esse é o foco. Aí aparecem as Dalilas, né? Que tem a mãe de Sansão, fala assim, meu filho, olha para as filhas de teus irmãos, não tem nenhuma dessas que seja bonita, que seja carismática, que seja cheirosa, que seja inteligente, que te sirva por mulher, por esposa. Ele disse, não, porque só ela agrada os meus olhos. E aí o diabo nos fisga, né? Nos pesca pelos olhos, e a gente fica preso pelos olhos. E o que são os olhos? A distração que muitas vezes nos leva à morte. Verdade. E o senhor falou aqui de ser exclusivo de Deus, e tem um fato que aconteceu essa semana, que lá na pizzaria, igual o senhor já falou, que eu trabalho, chegou lá um morador de rua super feliz, atrás do meu sogro, e falou, eu ganhei um dinheiro ali, só acho que eu ganhei quanto? Se você souber quanto que eu ganhei, eu divido com o senhor. Aí meu sogro foi e falou,
R$ 100. Ele, caramba, o senhor acertou, hein? Aí por que eu tô falando isso? Aí ele continuou. Sabe o que aconteceu? Eu tava andando e tinha uma mulher que às vezes eu tiro o lixo da casa dela, né? Eu sempre tô tirando lixo, né? Ela me dá um dinheirinho ou outro. E ela olhou para mim ontem, eu não tirei o lixo, ela olhou para mim e falou, olha, Deus mandou eu te dar esse dinheiro. E me deu R$ 100. E ainda falou que era para me dizer que eu era uma bênção na vida dela. Aí ele estava impactado com aquilo, porque como uma pessoa vai dizer, ele falando, né? Mas o que eu faço para ela? O que eu faço para ela? Por que Deus mandou me dar R$ 100? Como assim? Eu sou muito bom para ela. E ele estava impactado com aquela palavra, né? Aí isso vem aquilo que o senhor falou, que nós, como somos santos, somos exclusivos do uso de Deus. Qual que é a razão, vamos dizer assim, do morador de rua estar passando, estimar ele, ó, toma aqui R$ 100. Não tem uma lógica, né? Verdade. Mas quando você é exclusivo de Deus, independente da lógica ou não, Deus mandou, você faz e pronto. Porque eu vi a alegria dele, mas nós não sabemos o interior dele, o que aquilo ali causou da parte de Deus. E aquelas palavras que ela falou, foi Deus que mandou te dar. Né? Então, eu estou falando isso porque impactou a minha semana. Né? Isso mexe com o nosso interior, né? Isso, e é justamente o que o senhor falou, o uso exclusivo de Deus. Ele pensa, não, porque é morador de rua, não vou dar não. Mas se você é irmãzinha, então, tipo de oração abençoável. Mas para Deus, qual que é a diferença? Ele não faz exceção de pessoa, ele ama a todos e ele quer salvar todos, né? Eu fui comer um lanche com a pastora domingo depois do culto. Eu não sou de comer lanche, não gosto, né? Mas a dona da pensão lá em casa ela queria comer o lanche no Ferrone, né? Eu falei, vamos lá. E aí nós fomos, eu e ela. E aí apareceu um rapaz vendendo jujuba, né? Vendendo jujuba. Ele me ofereceu. E estava cheio o local. E eu falei, não, filho, muito obrigado. E aí ele falou assim, o senhor pode comprar um lanche para mim? E eu olhei a quantidade de pessoas que tinha lá. E por que ele pediu para eu comprar um lanche para ele? E aí eu falei assim, vou comprar um lanche para você. Vamos lá, vamos escolher o lanche. Só faltou eu fazer uma recomendação para ele. Que não seja muito caro. Mas assim, fui lá, comprei o lanche. Não estou tocando trombeta, nem com relação a jejum, nem com relação a comprar nada para ninguém. Sabe, a questão aqui não é de farisaísmo, é de prática, né? A gente precisa praticar o que Jesus falou. E não é fácil, nem sempre é fácil. E aí eu fui lá para o lanche, ele sentou na porta do Ferrone, né, na saída, e começou a comer com tanto gosto, que eu fiquei tão emocionado como você ficou agora. Por quê? Eu podia pegar lanche e levar para muita gente. Tem gente que conhece comigo aqui, eu nunca paguei um lanche para ele. Tá 20 anos comigo, nunca comprei um lanche para ele. Mas naquele dia, Deus falou assim, compra. Olha para a quantidade. A lanchonete lá estava lotada de gente. Aí Deus falou assim, é você. Ele pediu para você. E eu me senti assim, sendo usado por Deus. Qual é o valor? Não interessa. Se eu fiquei sem dinheiro, não interessa. Por quê? Quem sabe eu levei a minha esposa para tomar um lanche ali, não levei no restaurante, eu não tinha dinheiro. Né? Não tinha dinheiro para levar no restaurante, como a gente gosta de comer comida japonesa, né? Então vamos comer um lanche, vamos comer um lanche. Chegou lá e falou assim, filho, estou te provando, então seja usado por mim, porque ser usado por Deus no púlpito, com o microfone na mão, é tão gostoso, né? Você pregar e você já vê as pessoas se alegrando, chorando, se quebrantando. Agora ali onde ninguém está vendo, é um desafio diário, né? E só para você entender essa questão da santificação, como ela é importante e ela tem propósito, né? Deus ele vai dar para Josué e para o seu povo o privilégio de entrar na terra prometida, na Canaã. Ele aparece a Josué e dá as instruções para Josué. E Josué, no capítulo 3, no versículo 5, ele dá as instruções para o povo. Ele reúne todo o povo, uma massa de gente. E diz assim, ó, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que maravilhas eram essas?
essas maravilhas eram as quedas dos muros de Jericó. Os muros haveriam de cair, eles haveriam de conquistar a primeira cidade, entrando em Jericó para poder conquistar a terra prometida. Mas, para que eles pudessem ter essa experiência de ver Deus trabalhar, eles precisavam se santificar. Então, o que acontece? Por que Deus não falou mais nada disso para eles nas cidades posteriores? Eles conquistaram muitas cidades, foram conquistando cidade a cidade, cidade a cidade dentro de Canaã. Por que Deus falou para eles só com relação a Jericó? Porque em Jericó eles não iam usar espada, não iam usar escudo, não iam usar lança, eles iam usar dois instrumentos maravilhosos para a conquista. O primeiro, a arca, que representava a presença de Deus. E a segunda coisa fundamental era ver Deus derrubar os muros. Ali foi milagre. E como você quer ver milagre se você não se santifica? Como que você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, como pela misericórdia eu já fui, e eu gosto de ser, de orar por alguém que está com AIDS e a pessoa ser curada, de orar pela pessoa que está com câncer e a pessoa vomitar o câncer. Como que eu posso querer ser assim e querer ser usado dessa maneira e querer ver Deus? Porque, na verdade, Deus usou as minhas mãos, mas o milagre não foi meu, o milagre foi de Deus. Foi Deus que fez o milagre. Eu fui apenas um canal pelo qual Deus usou para operar aquela maravilha. Então, se eu não faço milagre, mas para que eu veja Deus fazer milagres através da minha vida, eu preciso me santificar. Foi isso que Deus disse para Josué. Você quer ver milagre? Você está na igreja por estar? Eu vou falar aqui para os teus ouvintes, né? Ouvintes e espectadores, né? Eu nunca fiz podcast, é a primeira vez. Então, no seu podcast aqui, para os telespectadores, né? Para os seus telespectadores. Está na igreja há tantos anos fazendo o quê? O que você viu? Testemunho dentro da igreja é só quando você ouve as pessoas contando na frente, com o microfone? Só? Você não teve a experiência de ser usado por Deus? Quem sabe para pagar o lanche, para dar R$100, para curar alguém? Ah não, meu pastor ora, né? Uma vez eu estava voltando, na época da lotação em São Vicente, eu estava voltando do compromisso, e eu estava vendo duas servas de Deus, duas mulheres. Uma falou assim: menina, eu ando com as dores do corpo assim, assim, assim. E a outra falou assim, eu não lembro qual era a doença que ela falou. E ela falou: filha, você não sabe? E eu estou vendo que as duas irmãs eram no círculo de oração. Eu já tinha visto elas no círculo de oração. E ela falou: filha, você não sabe? Toma chá de carobinha. Chá de carobinha é uma maravilha. E eu fiquei decepcionado. Falei: meu pai, ela precisava receitar o chá da raiz de Jessé, que é Jesus, lógico. Então, assim, qual é a sua função dentro da igreja? Para que você precisa ser santo? É só para mostrar para as pessoas que você é da igreja? É só para você ser identificado como a paz do Senhor? É só para as pessoas olhar e dizer para você, como falaram de Eliseu, aí vai o santo homem de Deus? Não. Ser santo é cumprir um propósito, como Deus estabeleceu para a sanção. E ser santo viver a santidade é para que você possa ver milagres. Deus chamou você não para que você seja um sócio dentro da igreja, que você pague a sua mensalidade corretamente, que você use a sua cadeira constantemente. Não é só para isso. Deus chamou você para ver milagres, para viver milagres. Ser santo é viver isso no dia a dia. Bem, querido? Você me convidou o cara errado também, porque eu ocupei o espaço todinho. Não, é para isso mesmo. E toda vez que eu ministro, basicamente toda vez, né, eu tento passar isso para quem está vendo a pregação, porque hoje em dia, dificilmente a gente vê as pessoas contar o próprio testemunho, é sempre testemunho dos outros. E parece que Deus mudou, mas Deus é o mesmo e nunca vai mudar. Então o erro não está em Deus, o erro está em nós, né? Queremos viver algo diferente, né? E para a gente estar encerrando aqui, que nós já estamos entrando no final. Eu vou viajar com a pastora. Ela vai com a faca no meu pescoço aqui, ó. Não vai demorar que a gente vai viajar. Não, vai dar tempo, pastor. Na sua concepção, o senhor que é pastor há tantos anos assim,
é de modo geral, tá? Não é só no irmão. Qual que é a maior dificuldade da igreja do século XXI? Eu acho que está exatamente na santificação, mas não na questão de roupa, não na questão de cabelo, não na questão do brinco, da tatuagem. As pessoas me perguntam assim: pastor, é pecado fazer tatuagem? É pecado usar brinco? Por que as pessoas perguntam isso? Porque isso já nasceu no coração dela. Só que é o aval do pastor. E muitas vezes eu digo assim: ó, você sabia que não é pecado vir orar de madrugada com o pastor? Não é pecado você falar: pastor, me empresta a chave da igreja, eu quero passar o dia hoje, eu e Deus, a sós com Deus. Não é pecado você ler Bíblia, porque as Dalilas do século XXI têm tirado a nossa compreensão daquilo que é foco. Nós precisamos ter foco. Não é pecado viajar. Eu falei: como eu vou viajar com o pastor? É uma viagem curta, um bate-volta ali em Sorocaba. Mas não é pecado viajar. Não é pecado ir à praia. Porque quem fez a praia foi o próprio Deus. Não é pecado jogar futebol. Nada disso é pecado. O pecado está nas distrações do mundo. Quando você precisa. Sabe uma coisa que mais me entristece no mundo? Ou na minha igreja? Quando eu vejo um crente que escreve assim, ó, nos seus status, nos stories, no direct, qualquer lugar, qualquer rede social dele, escreve assim, ó. Eu falo assim: meu Deus, a palavra fugiu da. Que tédio. Tédio, muito obrigado, João. Ela estava na ponta da língua e eu fui dimensionar e acabei esquecendo. Que tédio. Irmão, crente com tédio é crente vazio. Crente com tédio é crente que perdeu o fastio, o paladar. A Bíblia diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel. O provérbio de Salomão sabe, ela pisa o favo de mel. Porém, a alma faminta, até o amargo é doce. Conheço crentes que gostam de culto de doutrina. Culto de doutrina passa um bate. E a pessoa está lá, porque ela gosta. Por quê? Está com sede de Deus. Ela quer ouvir Deus. Sabe, irmão? Se você olhar a minha playlist, só tem louvores de Vitorino Silva, de Feliciano Amaral, de Eula Paula, de Luiz Carvalho, de Esdras e outros cantores antigos. Não seja a hora meio de madrugada que você vê, eu coloco o Zé de Paulo ali para orar todo santo dia, porque são louvores espirituais, aonde remetem o meu coração e a minha mente àquilo que eu acho que é santo, aquilo que eu acho que é um meio pelo qual eu me aproximo de Deus. Então, assim, nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus para viver no mundo. E Jesus falou: eu não peço que tire do mundo. Não tira do mundo, porque é no mundo que você vai fazer diferença. É no mundo que você vai mostrar que você é justo. É no mundo que você vai mostrar que você é uma pessoa legal. É no mundo que você vai mostrar que vale a pena seguir a Jesus. É no mundo que você vai mostrar para as pessoas, na prática, que ser evangélico é ser diferente. Ser evangélico é dar lugar para Deus. Ser evangélico é ser um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Então, assim, o que nós precisamos aprender é que nesse século XXI são muitas as distrações. A gente precisa manter o foco, sabe? Manter o foco que tinha antigamente. Por exemplo, tem crente, nós temos aqui 2 cultos na semana, e tem crente na nossa igreja que acha que vir 2 vezes na semana na igreja é muita coisa. Né? Eu vim do Evangelho, em que na segunda era culto de oração, na terça era culto na sede, na quarta era culto setorial, era culto na congregação, na quinta era culto setorial, na sexta doutrina, sábado culto do departamento, domingo escola dominical de manhã, domingo à noite culto. E ninguém reclamava, porque nós estávamos envolvidos com as coisas de Deus. O nosso coração estava ali. A Bíblia diz que onde está o teu coração, está o teu tesouro. Então, assim, nós precisamos entender que o Evangelho não mudou. O que era pecado antes é pecado hoje. E o meio que nós vivemos hoje é o meio de distrações. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos distrai, que nos tira o foco. O original da palavra pecado errou o alvo.
palavra pecado quer dizer errar o alvo. E o que é o alvo? Qual é o nosso alvo? Filipenses 3, versículo 13, 14 e 15, assim: eu não julgo que haja alcançado. Paulo escreverá à cidade de Filipe. Não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço as coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso ter um alvo. E o que mudou, a igreja não mudou. O que mudou foi o mundo. E o que acontece é o seguinte: o mundo proporcionou para nós muitas distrações. E nós temos hoje, eu sou de uma época, eu não sou tão velho assim, eu sou de uma época em que, e eu preservo isso até hoje, você vê, amigos pastores meus me aconselham a receber o povo na porta da igreja, antes do culto. Eu não consigo. Eu preciso, mesmo tendo orado na madrugada das 4 às 6, ou no relógio de oração a madrugada inteira, eu preciso chegar na igreja pelo menos 40 minutos antes, dobrar o meu joelho e me isolar de tudo, eu e Deus ali. Depois fazer uso do microfone. Por quê? Porque esse é meu alvo. Nós precisamos manter o alvo. Então eu sou de uma época em que os cristãos oravam no culto, antes de começar o culto. Fala comigo, Senhor, preciso ouvir a tua voz, Senhor, vem, Senhor. Eu cansei de ver, eu tenho amigos de infância no Evangelho, de adolescência e juventude, que é o Beto, que hoje é evangelista, o pastor Hilton. Nós passávamos a madrugada inteira na igreja gritando e clamando: Senhor, fala comigo, Senhor. Isso de sábado para domingo, o culto era domingo, de no sábado estava gritando: Senhor, pela tua misericórdia, fala comigo, Senhor. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Preciso de mais de ti. A gente não pregava, a gente não ensinava, a gente não cantava, a gente não fazia nada na igreja. Só orava, porque nós precisávamos disso. Então, assim, isso é santidade. Agora, quando você erra o alvo, quando você tem prazer nas coisas do mundo, prazer nas distrações, você está fadado a ter o fim que Sansão teve. Sansão, ele abriu mão daquilo que era sagrado. Deus disse para ele assim: não toque morto. Nazireu não toca morto. Ele não só tocou, mas comeu um favo de mel que estava dentro do morto. E assim, ele foi injusto quando ele matou inocentes para tirar as vestes e dar para os filisteus. E Deus disse que ele não poderia ser injusto, porque ele era um nazireu. Então ele começou a praticar coisas que mostravam as suas distrações. Ele casou com alguém fora da sua linhagem, fora do seu povo, casou com pessoas que estavam de fora do propósito de Deus. E no dia do seu casamento, ele fez a sua esposa chorar. Ela não teve prazer em casar com um campeão de Deus. Ele fez um enigma, e por causa desse enigma, a mulher dele chorou vários dias. Então, o Sansão, que foi escolhido por Deus com um propósito, errou o propósito, errou o alvo em todos os segmentos da sua vida. Então, que você e eu possamos entender que Jesus nos escolheu e disse que nós possamos ir e dar frutos, e frutos que permaneçam para a vida eterna. Glória a Deus. Obrigado, Júnior. Então, muito obrigado por tudo, foi uma bênção. Creio que você que está assistindo também acha que foi uma bênção. E para encerrar, eu creio que se eu deixasse uma frase sua para quem está vendo hoje, nós não sabemos o alcance que vai ter esse vídeo, né? Às vezes esse vídeo vai pegar 100 mil, 200 mil, 1 milhão, ninguém sabe, né? E que o senhor possa deixar uma frase sua para quem vê esse vídeo saber, não, essa frase foi para mim. Qual frase tu deixa para a gente encerrar? Eu tenho 2 frases que me acompanham, que me conhecem aí no Evangelho há mais de 20 anos, né? Eu costumo dizer que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Isso é um fato. Tudo na nossa vida se resume. Eu quero orar de madrugada, eu dou um jeito. A minha irmã Silene, que é nossa companheira de oração na madrugada, ela vem lá do Samaritá para orar aqui. O nosso irmão Tiago, que é outro companheiro nosso de oração na madrugada,
ele vem lá do Rádio Clube para orar aqui. A nossa irmã Simone, do Ministério de Louvor, ela usa muletas, e ela vem lá da Náutica 3, ela vem lá da Fertiplan, ali eu acho que é Vila Mateu Bay. Ela vem lá... Esplanada dos Barreiros. Esplanada dos Barreiros. Do lado da ponte. Lá. Isso, ela mora do lado da Ponte dos Barreiros ali, é verdade. E ela vem de muleta, de lá para cá, 4 horas da manhã, das 4 às 6, e volta para casa de muleta. Então, assim, porque quem quer dar um jeito? Nós temos pessoas que moram perto da igreja, que se tropeçar, cai aqui dentro. E fala assim, eu não sinto de orar, eu não consigo orar. Porque vai dar uma desculpa. Então, quem quer dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. Outra frase que eu gosto muito de repetir aos irmãos, em todas as horas, né? Falando de oração, falando de jejum, falando de oferta, falando de dízimos, falando de visitas e de uma série de coisas, é que Deus não fica devendo nada para ninguém. Você jamais vai exceder a Deus em bondade. Jamais. Você pode ser uma pessoa extremamente boa. Você pode ser uma pessoa absurdamente boa. Ser boa de tirar, já aconteceu comigo, né? Ontem, por exemplo, eu não vou falar o nome porque é a pessoa que eu gosto muito, que eu amo, aprendi a amar, né? Aí, o que aconteceu? O que eu fiz? Eu fui lá, peguei a minha Bíblia, vi que está com dificuldade de ler a letra miúda, eu fui lá, peguei a Bíblia e dei para ele. Bem, pode cortar um minuto aí? Só um minuto. Vai. Vou falar dessa questão da pessoa que eu amo. Pode começar? Então, como eu estava falando, nós somos provados agora, porque falando de bondade, tínhamos que interromper a live para atender uma pessoa que estava vendendo saco de lixo para poder fazer trabalho em casa de recuperação, né? Então, Deus nos prova, sempre vai nos provar naquilo que nós falamos. Bom, como eu estava dizendo, um amigo, ele estava com dificuldade de ler a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia de letra gigante, muito fácil de ler, você lê à distância. E ontem, na hora de ler a palavra, eu vi que ele estava com dificuldades. E eu peguei minha Bíblia e dei para ele. Então, assim, esse era um propósito que eu tinha antigamente. Eu comprava uma Bíblia, lia ela todinha, e orava a Deus e dava para alguém de presente. Fiz muito isso. Meu propósito era o de ler a Bíblia, não era de ter os exemplares. Depois eu comprei um monte de exemplares para mim e comecei a não dar mais, né, para ninguém. Ontem Deus me tocou para voltar a fazer isso. Então essa é a intenção de você ajudar as pessoas, né? De você ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar as pessoas em vários segmentos, em várias necessidades que as pessoas têm e em vários tempos, né? Nós mencionamos aqui pessoas que tinham dificuldades no passado, pessoas que têm dificuldade hoje, mas nós nascemos com um propósito. Vamos cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a gente. Bem? Obrigado, Júnior. Amém. Como eu falei, Deus não fica devendo nada para ninguém. Isso que você está fazendo é uma semeadura, uma linda e grande semeadura. Temos a certeza que no tempo certo ela vai frutificar e vai dar muitos frutos, e frutos que vão permanecer para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Que Deus possa te abençoar grandemente. E que Deus possa te abençoar grandemente também. Amém, meus irmãos? Até o próximo vídeo. Fique com a paz do Senhor. Amém. Amém. Agora foi embora, que a pastora está no meu pé.